Vamos lá, pessoal, então estamos aqui na FCC Dundum, iniciando a nossa parceria aqui para divulgação técnica dos produtos aqui da empresa, e estou aqui com o diretor Francisco, né, da FCC. Francisco, a FCC é uma empresa imensa, gigante na área de polímeros, na área de produtos voltados aí para várias indústrias. E dentro da FCC nós temos a Dundum, que é o nosso foco aqui, assentamento para alvenaria, colagem de placas cerâmicas no substrato, etc. Qual é o tamanho da FCC, o que é essa empresa e o que representa a Dundum para vocês aqui dentro? Bom, a FCC é uma empresa que tem 52 anos de mercado e ela está presente em 7 mercados diferentes, entre eles a construção civil. Ela tem um perfil extremamente inovador e busca desenvolver soluções para os nossos clientes. Assim surgiu a Massa Dundum, que é um produto que a gente acredita que está ligado diretamente com o futuro da construção civil. É um produto polimérico, um produto diferente do que a gente vê normalmente, que tem um apelo muito pela sustentabilidade e gera ganhos tanto de economia como de produtividade para a obra. E como é trabalhar com produtos inovadores dentro da construção civil, que nós sabemos que é uma indústria extremamente conservadora, né? Mas que gosta de economia, gosta de aumentar a lucratividade, diminuir prazos de obra e até trabalhar com lucratividade. Quais são os desafios de inovar na construção civil? A pergunta é muito boa. A construção civil tradicionalmente é um mercado muito manual, muito pouco industrializado. E a Massa Dundum ela veio exatamente para isso, para ajudar na industrialização dos canteiros de obras. Ela gera ganhos de produtividade, de economia, dificilmente alguém volta atrás. A dificuldade está muito mais em quebrar aquela resistência inicial de testar o novo, né? De sair do tradicional, da construção arcaica e começar a se industrializar. A Dundum lançou o produto, né, Dundum para assentamento de alvenaria há mais de 10 anos atrás, né? Depois, em 2017, que veio a norma, a 16590, para nos ajudar a, vamos assim dizer, regular esse setor, né? Aí, há uns 2, 3 anos atrás, lançou a Dundum Cerâmica, para assentamento de cerâmica diretamente no substrato. Por que primeiro assentamento, depois primeiro assentamento de alvenaria, depois de cerâmica? Qual foi a ordem para lançar esses produtos e qual é o próximo passo? Bom, a gente começou pelo processo mais simples, né? A gente já conhecia um pouco mais de adesivos, a empresa já faz isso há muitos anos atrás. E quando a gente foi trabalhar em assentamento, a gente buscou algum produto que facilitaria a produtividade, a rentabilidade mesmo da obra, né? Ajuda na economia da obra. E com isso, a gente começou primeiro com assentamento. Isso já faz mais de 10 anos, como você bem colocou. Há poucos anos atrás, ouvindo os nossos clientes com as dores do mercado, a gente viu uma questão de dificuldade de desplaque nas obras. E começamos a trabalhar numa solução com um produto extremamente flexível, muito mais flexível que os outros produtos do mercado, para atuar exatamente nesse mal que já vinha afligindo os nossos clientes, que é o desplaque da cerâmica. Uhum. Esse desplacamento foi um problema no setor, não dá nem para falar muito aí, porque foi um problema sério que ocorreu, né, em muitas obras, né, principalmente nas obras em parede de concreto, né, e até hoje não se sabe muito bem o que houve, ou não é que não se sabe, mas não se divulga muito, né, para aquele desplacamento interno, estamos falando do interno, né, e esse produto então, a Dundum Cerâmica, não corremos esse risco, ou seja, de ter um desplacamento mesmo no substrato de parede de concreto? A ideia é essa mesmo, ele é um produto extremamente flexível, que ele vem ajudar e muito a resistência ao cisalhamento, que hoje é o grande motivo que causa o desplaque das obras da construção civil. E isso é para o uso interno? Interno, por enquanto ainda interno. Dá para ter um spoiler aí? Dá para dizer que vai lançar alguma coisa a mais aí? Por enquanto ainda interno, por enquanto... estamos estudando algumas coisas, mas por enquanto interno. Certo. Muito bom. Vamos lá então, vamos conhecer a fábrica inteira, vamos conhecer o processo produtivo, vamos mostrar que realmente é um produto industrializado. Ele chega pronto lá no canteiro, o nosso assentador só precisa cortar a bisnaguinha e sair aplicando, é isso? Essa é a ideia, é realmente revolucionar a construção civil. Vamos lá, vamos conhecer então, vamos ver. Bora lá.
Bom, pessoal, então estamos aqui no final do processo produtivo da Dundum, dentro da fábrica, né? Estou aqui com o Felipe, gerente de negócios para a construção civil, né? E nós temos, né, Felipe, a definição clássica da norma, o que é o composto polimérico, que é uma mistura das resinas com a carga mineral, com agregados miúdos e a água, né? Então, qual é a resina da Dundum, qual é a importância disso e como que isso diferencia a Dundum dos demais fabricantes de composto polimérico e adere à norma que tem que seguir? Excelente questionamento, Bernardo. Hoje, quando nós falamos do composto polimérico, é importante que se tenha, conforme a norma, a resina estilenada. É uma resina diferenciada, é uma resina que garante a durabilidade do material, garante a vida útil do material, fazendo, inclusive, a FCC é capaz de fazer testes de envelhecimento, colocando o produto 80 anos à frente, justamente por conta desse processo de qualidade. Quando nós falamos de norma, hoje, e olhamos para um mercado de composto polimérico, nós temos aí diversos fabricantes que nós percebemos que têm boas intenções de gerar negócios, porém não têm capacidade de trazer essa qualificação, porque realmente você tem um produto muito mais nobre do que os produtos que nós sabemos comumente fabricados em indústrias um pouco menores ou com um pouco menos de recursos. Então isso embasa a FCC e traz a FCC como líder de mercado dentro de compostos poliméricos para alvenaria de vedação e para Dundum cerâmica, porque existe essa preocupação desde a normatização que nós tivemos em abril de 2017, regularizando o produto, inclusive para obras da Caixa Econômica Federal. É importante citar isso, porque justamente essa certificação é o que traz a permissão do fiscal da Caixa de validar uma obra com o composto polimérico. Até a ISO 13007, que é para o composto polimérico para assentamento de cerâmicas, peças cerâmicas e porcelanatos internos. Então, essa importância que nós trazemos para o produto, para o mercado, é hoje o que traz a liderança da FCC dentro do segmento de composto polimérico para essas funções. Vamos organizar então, Felipe. Nós temos a norma para assentamento de alvenaria, que foi aprovada em 2017 no Brasil, entrou em vigor em 2017 no Brasil, que é 16590. Está aqui embaixo do braço, tem que andar com essa norma embaixo do braço, que assegura a viabilidade técnica da Dundum composto polimérico para assentamento de alvenaria. Exatamente, Bernardo. E nós temos a norma para colagem da cerâmica através do composto polimérico, que é uma norma internacional, uma norma ISO A13007. Então nós temos essas duas normas que lideram esses dois produtos, correto, Felipe? Correto, perfeitamente. E se nós pegarmos, tá, mas eu compro lá a bisnaguinha da Dundum na minha obra. Como que eu sei que tem ali dentro a resina estirenada, que é uma resina de qualidade, que é uma resina que me garante a capacidade técnica do produto? Como que eu sei disso? Perfeito. A certificação da ABNT, a certificação que nós possuímos, não é uma certificação exclusiva para o produto. É uma certificação que traz o embasamento da norma 15575, que é a norma de desempenho, mas dentro da 16590, onde nós estamos sendo fiscalizados pela ABNT. O que significa essa norma? Quando nós falamos de certificação da ABNT, significa que anualmente a ABNT está aqui na fábrica fiscalizando todos os lotes produtivos que nós temos. Então é pinçada uma amostra de Dundum, seja cerâmica, ou seja, quando a gente fala da ISO e quando a gente fala da norma da ABNT da NBR, é pinçada uma amostra justamente para que essa amostra seja ensaiada e verificado que os produtos que a norma exige, que as propriedades que a norma exige, tanto da resina estilenada quanto as demais, elas estejam dentro de cada uma dessas amostras. Então a nossa certificação, ela é revalidada todos os anos. Quando nós falamos de norma, nós falamos exatamente de um controle produtivo. Todos os lotes que nós temos dentro da FCC são controlados e possuem testes de qualidade justamente para validar para o mercado. Então a BNT vem aqui dentro na fábrica, anualmente extrai aleatoriamente uma quantidade do produto, a norma é muito clara, 3 quilos do produto, exatamente uma bisnaga dessa, leva para os laboratórios, né, credenciados, e a BNT certificadora emite um certificado que o produto atende à norma ou não, né? Se não atender, não vai emitir o certificado. Perfeito. A norma também é muito clara, né, pessoal, na amostragem. A cada 20 toneladas tem que ser feito esses ensaios, ou podem ser feitos esses ensaios, termograviometria, o TGA, né? Ou seja, entre outros ensaios, para ver qual é a resina que está ali dentro.
a resina é o produto mais caro dentro dessa bisnaga, né? Então, é aquele produto que a gente precisa fiscalizar em obra, né, Felipe? O que significa 20 toneladas numa obra aí? Ou seja, na minha obra lá que tem lá 10 pavimentos, vamos imaginar, né? Sei lá qual é o tamanho da minha obra, quantas toneladas vão na minha obra desse material? Consideramos que, é claro que isso varia de planta para planta do empreendimento, de planta para planta para laje, mas nós consideramos aproximadamente 1 tonelada por laje. Então, se nós estamos falando de 10 pavimentos, nós estamos falando de 10 toneladas de produto inteiro da Dundum Assentamento de Blocos e Tijolos. Então, eu vou comprar o produto, eu posso exigir, solicitar lá ao representante da Dundum o certificado de conformidade da BNT certificadora, para ver se aquela resina que ele está me entregando é o que está lá na embalagem. Se aquele produto vai me trazer as propriedades que eu estou esperando. Perfeitamente. Todos eles acompanham, se for necessário e o cliente pedir, nós enviamos o laudo do teste que foi feito, dos ensaios que foram feitos, justamente com o certificado da BNT, trazendo ainda essa segurança e esse controle produtivo. E aquele resultado vai me garantir uma representatividade de toda a produção, porque a gente está vendo que é um processo produtivo, é um processo controlado da mistura, né, das resinas com a carga térmica, com a água, enfim, o produto chega pronto lá na obra, né, não tem que misturar em nada, né? Nada, é a industrialização de fato, é levar um produto pronto, evitando variabilidade de traço, trazendo justamente o que hoje a construção civil mais precisa, que é industrialização dentro do canteiro de obra. Não tem aquela batizada na obra. Não dá para fazer. Está pronto, está entregue e funciona melhor, inclusive, que as argamassas cimentícias. E um ponto importante, Bernardo, eu acho que hoje, já que a gente tocou nesse assunto, desmistificando um pouquinho, o produto ele é de altíssima flexibilidade. Esse fator da altíssima flexibilidade do produto, por ser um composto polimérico, é o que possibilita a trabalhabilidade da parede. Possibilita justamente em uma junta milimétrica ter a mesma flexibilidade que uma argamassa cimentícia. Bom, pessoal, então estamos aqui na etapa muito importante da produção do adesivo polimérico da Dundum, que é a mistura das resinas, né? Ou seja, a resina é muito importante para o processo, né? Tô aqui com o Júlio Dauti, que é engenheiro de especificação do produto, né? Júlio, qual é a grande vantagem desse produto? É chegar na obra, bisnaga pronta, só cortar e usar? Exatamente, meu professor Bernardo. A Dundum, né, tem algumas principais qualidades, né? Então, uma delas é a industrialização do processo construtivo, né? Que nós sabemos que a construção civil ainda possui um processo produtivo um tanto quanto conservador. E a Dundum se insere justamente nesse contexto de industrialização do canteiro e padronização de processos dentro do canteiro de obras. Por exemplo, né, nós conseguimos reduzir em muito, né, a quantidade de material transportado dentro do canteiro de obra. Reduz, por exemplo, a energia elétrica, inclusive com cremalheira. Nós temos um exemplo de uma obra em Santa Maria, que nós tivemos a redução de 265 toneladas de material que deixaria de ser transportado dentro da edificação com a utilização de Dundum para assentamento de bloco na construção de alvenaria de vedação. Era uma obra de aproximadamente 10 pavimentos, são aproximadamente 11 carretas de material a menos que eles vão receber na obra e 11 carretas de material que não vai ser necessário se inserir dentro do processo logístico do canteiro de obra. E se eu estou trabalhando com uma argamassa convencional, eu vou ter que, bom, se é mistura na obra, eu vou ter que comprar areia, cimento, a água que vem da torneira, né, da rede pública, etc. Vou ter que ter estoque para esses materiais, vou ter que ter transporte do caminhão até o estoque, depois do estoque até a betoneira, depois da betoneira até o local de aplicação, né? Se for argamassa pronta, eu tenho menos transportes, mas ainda assim eu tenho que misturar, eu tenho que ter energia elétrica na betoneira, eu tenho que ter o equipamento em si, ou uma argamassadeira. A Dundum nada disso, eu só chego, corto a pontinha e saio aplicando o filete. Exatamente, professor. Ainda que quando se compara com argamassa industrializada ou ainda com argamassa estabilizada, que chega pronta na obra, o volume de material necessário para construir, por exemplo, 1 metro quadrado de parede é muito inferior quando tu utiliza a massa Dundum. Por exemplo, para um bloco de 19 centímetros de altura, nós estamos falando de 1,5 kg por metro quadrado. Enquanto com argamassa convencional, normalmente, né, um valor médio é 30 kg por metro quadrado de parede. A Dundum, 1,5 kg. 1,5 kg. A argamassa convencional, 30 quilos de material. 20 vezes mais. Aproximadamente.
Bom, interessante. Aí que eu te faço essa pergunta, tu falou das qualidades, das vantagens de ter menos material. Agora nós temos, o mercado fala um pouco as desvantagens disso, porque se considera a argamassa como um colchão, né? Um amortecimento dentro da alvenaria. Então se nós pegarmos aí um pé direito normal, né, tirando a viga, só a alvenaria ali, R$ 2,60. Vamos pegar 13 fiadas. Eu tenho 1 centímetro de argamassa convencional, ou seja, eu tenho 13 centímetros, quanto que dá 13? Centímetros de argamassa convencional na parede. A Dundum eu vou ter 1 milímetro, 1:3, mas ela achatada a 1 milímetro, em cada fiada. Vezes 13 eu vou ter 1,3 centímetros. Ou seja, de 13 eu passei para 1,3. Então diminuiu o meu colchão, o meu amortecimento. A parede ficou mais rígida? Não, professor, por quê? O produto, como tem como uma base polimérica, né, ele possui como uma propriedade mecânica uma flexibilidade muito significativa, né, muito superior à flexibilidade de uma argamassa convencional de cimento. Isso porque o módulo de elasticidade do produto é em torno de 10 vezes inferior ao módulo de elasticidade de uma argamassa convencional. Quanto menor o módulo, maior a deformação. Isso. É inversamente proporcional. Né? Um produto que absorve mais as deformações para o mesmo nível de tensão, por exemplo. Então, ou seja, de 13 centímetros eu fui para 1,3, 1/10 da espessura. Mas como eu tenho um material 10 vezes mais flexível, eu tenho a flexibilidade aproximadamente similar da parede com argamassa convencional com a parede com a Dundum, é isso? Em alguns casos, dependendo do sistema, dependendo do tipo de bloco que está utilizando, a deformabilidade da tua parede é até superior quando se utiliza Dundum, né? Tem alguns estudos que mostram isso. Similar, aproximadamente, não é? Ela não, mesmo conservador. Sendo conservador, com certeza, ela no mínimo tem a mesma deformabilidade E a primeira fiada? A primeira fiada eu tenho que assentar com argamassa convencional, porque essa necessidade de assentamento com argamassa convencional? A única necessidade de fazer essa primeira fiada com argamassa convencional é para regularizar a superfície, né? Nós sabemos que as lajes não vão entregar uma regularidade necessária para aplicar diretamente a Dundum. Nós temos alguns casos. Que é de 1 a 3 milímetros a espessura da camada. Exatamente. Então a laje ou a viga, né? Se você fazer uma parede em cima de uma laje ou uma parede em cima de uma viga, ela não entrega essa regularidade necessária. Por isso a necessidade de fazer essa primeira fiada com a argamassa convencional. Então apenas regularização, não tem outra necessidade. Não. A partir da primeira fiada tu já faz com Dundum. Se eu tiver uma laje bonita ou a viga bem regularizada, eu posso já iniciar, já largar com a Dundum. Exatamente. Se tiver essa regularização necessária para utilizar o produto, pode largar já com Dundum. E encunhamento? Eu vou te fazer essa pergunta porque o pessoal pergunta, né? Mas, porra, como é que vão querer fazer encunhamento com uma... E o encunhamento pode ser feito com a Dundum? Não pode ser feito, não é um produto especificado para isso, né? Mas, veja bem, mesmo a argamassa convencional que tu utilizou para fazer o assentamento das fiadas, também não se deve utilizar no encunhamento. Por quê? Porque não é um produto expansivo, não é um produto de baixa resistência, que é indicado para o encunhamento absorver essas deformações da estrutura de concreto, por exemplo, e transmitir elas para a parede. E as ligações da alvenaria com o pilar, a ligação lateral, né? Que eu faço ali duas maneiras, né? Uma que é o indicado, que é com tela galvanizada, né? Que eu pino no pilar e dobro na alvenaria. Aí eu posso botar essa tela e botar os filetes da Dundum e listo. Também. Na tela tu pode se utilizar, mas a gente não exige a utilização da tela. Tu pode fazer a ancoragem da tua parede diretamente no pilar com o produto. Então tu aplica na cabeça lateral, na cabeça do bloco e posiciona. A cabeça é a lateral do bloco. Lateral do bloco, posiciona esse bloco junto à tua estrutura de concreto armado. E cola. Cola, segura por uns 5 segundos para garantir esse primeiro contato inicial. E então não seria necessário utilizar a tela nesse. Mas o pilar tem que estar chapiscado. Não. Tem chapisco. Quanto mais limpo, melhor o pilar para ter essa aderência garantida no sistema. O que não elimina a necessidade de se utilizar a tela do reboco. Às vezes o pessoal confunde um pouco. Isso é uma outra... A externa. A tela do reboco, né, normalmente utilizado com a tela stuck ou a tela galvanizada, essa é uma tela que age, né, na dilatação térmica diferencial entre os materiais para o reboco, né, não para a ancoragem da parede no pilar. Então a ancoragem da parede no pilar pode fazer com Dundum.